Pessoal, nesse vídeo vou mostrar uma ferramenta online bastante útil aí, né, no dia a dia, na rotina de administração de redes, que é a OUI Lookup Tool. O que vem a ser OUI, certo? OUI é um prefixo do fabricante de placas de rede, certo? Esse formato aqui, que possui 48 bits, ele identifica o endereço físico, né? O endereço físico da placa, ou o MAC address, né? O MAC address. O que é esse cara aí? Isso é um número de série, vamos pensar. E esse número de série, ele tem uma particularidade. Esse número de série, ele tem um prefixo, que são os primeiros 24 bits, e os últimos 24 bits é um número de série. Então isso aqui é o endereço da placa de rede no padrão que a gente utiliza hoje, né? Padrão Ethernet. E nós podemos, a partir desse endereço, descobrir qual é o fabricante. Então, assim, ó, existe um prefixo para cada fabricante. Então, por exemplo, a Dell tem um prefixo, a IBM, a Realtek, a TP-Link, a D-Link, a Xing-Ling, certo? A Horror-Link. Todos esses caras têm. E para que serve isso na prática? Nós podemos, a partir dessa informação, descobrir, por exemplo, se é um celular, o IP que está usando esse endereço físico, se é um celular da Samsung, se é um celular da Apple, se é um celular da LG, se for um notebook da Dell, da, sei lá, o que mais tem aí, Lenovo. Se for um PC, a gente pode saber a placa de rede que é. Ah, mas aí tu pode burlar e modificar isso aqui? Pode, mas não é tão comum, né? Principalmente no celular. Então, como funciona essa ferramenta aqui? Certo? Bom, basicamente, o que tem que fazer para usar? Esse OUI Search aqui, eu vou pegar duas placas, certo? E o formato aqui, ele pode variar de separador. Pode ser hífen, pode ser dois pontos, pode ser ponto, certo? Tem vários formatos, ó, vocês podem perceber aqui, ó. No Windows ele usa o hífen, certo? Alguns usam dois pontos, como no caso do Linux. Alguns são agrupados aqui de 2 em 2, outros são de 4 em 4, certo? Mas isso não interessa, ok? O que essa ferramenta vai mostrar é o seguinte, ó. Esses três primeiros conjuntos aqui, de cada um, ó. Aqui são duas placas, tá? Essa placa 1, placa 2. Esses três primeiros aqui, existe uma base de dados com os prefixos dos fabricantes. Então não tem muito mistério no que é feito aqui. Então olha só. Vou fazer um find. Ó, percebam. Esse é o fabricante dessa primeira placa. E esse é o fabricante da segunda placa. Interessante. Esses dois caras aqui são de um mesmo notebook. Essa placa aqui é a placa cabeada e essa placa aqui é a placa sem fio. Então, imagine, qual é o exemplo de uso aqui? Ah, tu está numa situação que tu tens um determinado IP que fez algum acesso que não deveria, por exemplo. Então, um exemplo, acessou uma base de dados que não era para acessar, um horário fora do que era o padrão. Tu vais verificar lá no DHCP, lá no log de DHCP, ou tu vais verificar na tabela ARP do gateway, por exemplo, né, do teu roteador, e tu vais ver, por exemplo, isso aqui. Vai estar um IP atrelado
a esse endereço. Daqui a pouco tu vai ver que esse A4 alguma coisa é uma máquina Dell. E isso pode te ajudar a identificar quem é esse cara. Entende? Quem é essa máquina aí? Notebook Dell nesse horário, etc. Bom, só pode ser o fulano de tal, porque ele tem um serviço, sei lá, ele tem um notebook Dell. Não, o cara acessou com um Android. Pô, foi pela rede sem fio. Então, esse tipo de informação, tu consegue coletar aqui facilmente nesse serviço. Existem outros, certo? Vocês podem, por exemplo, procurar no Google, vocês vão achar algo assim, ó, genericamente, certo? Mac Vendor. Palavras-chave, certo? Mac Vendor, OUI, certo? Se vocês botarem isso aqui, vocês vão cair provavelmente nesse site aqui do Wireshark, certo? Que tem isso. Tem outras ferramentas que existem para isso, certo? Mas aqui é muito prática, certo? Eu uso bastante esse cara aqui. Aconselho vocês a darem uma olhada, né, se precisarem desse tipo de serviço. Que é saber quem é o fabricante de determinado endereço físico.